Ontem nós falamos muito sobre perdão e eu deixei alguns itens que não foram ditos ontem e que eu gostaria, deixa aí reservado para gente, para anotações de passagens. Minha secretária Nayara, quase xará, lembra que ontem eu falei que nós temos que perdoar as pessoas sabendo que elas vão falhar conosco? Pensa numa pessoa que era maravilhosa com Deus, amigo de Deus, amigo de Deus, Abraão. Um homem que teve uma revelação de Deus e com essa revelação ele sai, ele deixa o Ur dos Caldeus, era equivalente a uma pessoa muito rica, que morasse no melhor lugar de Nova York e com uma vida super estruturada, tem uma revelação de Deus e Deus manda para um país, sabe, lá no interior da África, sem era nem beira, e então Deus falasse para essa pessoa: olha, vai, mas não leva nada, porque você tem que confiar em mim, que você vai chegar a um lugar que eu preparei para você. Foi nesse nível. Abraão, ele deixou tudo, absolutamente tudo. Então, espiritualmente, por mais que depois ele tivesse crescido espiritualmente, eu digo para você que Abraão, espiritualmente, ele era 1000 e foi chamado amigo de Deus. Mas como marido, ele teve suas falhas. A gente olha sempre a falha de Sara, mas quando a gente olha em 1 Pedro, e eu gostaria que você anotasse, 1 Pedro 3, versículo 6, Deus está elogiando Sara e Deus está mostrando falha de Abraão. Eu vou ler para você, porque eu vou continuar falando de perdão. E teve um momento que foi Sara que teve que perdoar Abraão. E está escrito em 1 Pedro 3, versículo 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, quando fala de que a gente é para ser como Sara, que viver longe da perturbação, está falando do que Sara teve que fazer. Sara, ela se submeteu à autoridade de Abraão, e teve um momento que estar submissa a Abraão implicou em perdoar Abraão. Abraão não falhou com Sara uma vez. Abraão falhou com Sara 2 vezes. Sara era uma mulher muito bonita, a Bíblia diz isso. Com 65 anos, reis se apaixonaram por Sara. Isso não sou eu que estou falando, está escrito em Gênesis 12, versículo 11. Sabe, ali, olha, ali está escrito que simplesmente o líder da nação ficou encantado, se apaixonou por Sara, queria ficar com Sara. E Abraão não falou a verdade pura. Tudo bem que ele era tinha um certo grau de parentesco, mas ele quis salvar a sua pele. E quando ele quis salvar a sua pele, falando que Sara era irmã, ele colocou Sara em risco. Se não fosse Deus que defendesse Sara, adeus Sara, Sara ia ficar no Egito. Depois, em Gênesis 20, versículo 1 a 18, acontece a mesma coisa. Outro líder se apaixona por Sara, vê Sara que é bonita, quer ficar com ela, e Abraão repete o mesmo tipo de negligência. Ou seja, Sara por 2 vezes se sentiu desprotegida, ela se sentiu vulnerável completamente, ela sendo mulher, a parte mais fraca, ela tinha que ter sido protegida. E Abraão, um homem fleumático, o fleumático ele é muito assim, ele é muito sem ação, muito sem atitude. A primeira coisa que veio, para não ter briga, que veio na cabeça dele, foi dizer que Sara era irmã. E Sara teve que perdoar Abraão porque quem livrou Sara de ficar nesses 2 lugares foi Deus, não foi Abraão. Deus mesmo se revelou para esses homens e disse: não toquem Sara. E aí eles foram logo dizer, em 2 circunstâncias bem diferentes, eles foram dizer: mas que loucura é essa que você vai dizer? Ela é tua esposa, ela não é tua irmã. Então Abraão, é verdade, ela não é minha irmã. Então você vê que se não fosse Deus defendendo Sara, teria vivido a pior situação. Então, o que eu quero mostrar é que num casamento é perdão mútuo. Sara errou com Abraão, Abraão errou com Sara. E quando você entra num relacionamento, seja ele de amizade
ou de casamento, de compromisso, ou num ambiente familiar, entre pai e filhos, ou melhores amigos, você já tem que entrar sabendo, essa pessoa, e nós falamos muito isso, essa pessoa é falha e eu não tenho que esperar além daquilo que ela pode me dar, e eu sei que mesmo dentro daquilo que ela pode me dar, ela vai falhar comigo. Isso vai ficar bem claro se você tiver isso. Vai ficar mais fácil de você se proteger emocionalmente. Lembra que ontem eu coloquei ponto a ponto Jesus mostrando várias circunstâncias em que Jesus perdoou e várias lições que nós pudemos tomar. Hoje eu quero complementar para mostrar o que Jesus disse sobre o perdão. Ontem nós vimos Jesus colocando em prática o perdão. Agora, o que Jesus falou sobre esse assunto? Eu sei que você conhece muitas passagens bíblicas, mas o que Jesus, número 1, o que Jesus ensinou para a gente em Mateus 18? Ele ensinou que perdão é algo que você tem que praticar diariamente e muitas vezes, não é uma vez só, porque quando ele foi questionado quantas vezes por Pedro, quantas vezes deveria perdoar alguém, que uma pessoa deveria perdoar a outra, ele colocou um número muito alto, 70 vezes 7. Isso significa, então, o que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Perdão é algo que precisa ser, não é uma teoria, é algo que precisa ser vivido. Perdão é algo saudável e necessário. Se você quiser ter saúde emocional e saúde física, perdoe. E perdão significa lidar com frustração e decepção, não uma vez ou outra. Tem vezes que a decepção e a frustração é maior e outras a frustração e a decepção é menor. Mas você vai sempre ser frustrado, você vai estar sempre se decepcionando. Por isso que ele colocou um número tão alto. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, qual é a lição? Perdão é algo que precisa ser vivido diariamente e repetidas vezes. É um exercício. Quando você aprender o exercício de que é a mesma coisa que você não pode comer uma coisa estragada porque tem uma consequência, você também não pode reter a mágoa no teu coração, porque é um veneno que está escrito na própria Bíblia, que vai contaminar não só a você, mas a todo mundo que está ao teu redor. Então, primeira lição de Jesus. Segunda lição de Jesus. João capítulo 20. Jesus acaba de ressuscitar. E ele vai para o cenáculo. Nós estamos no ambiente de João capítulo 20. Não vou nem pedir para você abrir para a gente ir mais rápido. Eu vou resumir a passagem. Antes de morrer, qual foi um dos últimos assuntos que Jesus lidou? Perdão. Como? Nós vimos quando ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que momento ele disse isso? Então vamos lá. Vou começar desde do Getsemane, como nós vimos ontem. No Getsemane, o que nós vimos? Ele perdoou Judas, o traidor. Então ele perdoou a traição, ele perdoou a omissão dos discípulos, a traição de Judas, a omissão dos 11 discípulos, e ele perdoou a violência de todos os soldados na figura de Malco. Porque quando Malco foi ferido por Pedro, Jesus se abaixou, pegou a orelha de Malco e colocou no lugar, curou, restaurou. Um milagre absurdo de restauração. Então vamos lá. Getsemane, ele perdoou traição, omissão e violência. Cruz, ele perdoou a todos quando ele disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Ele perdoou a violência verbal, a violência física, ele perdoou a humilhação, porque ele estava nu diante de todo mundo, ele perdoou a injustiça, porque ele era inocente, ele perdoou os 2 ladrões, porque eles estavam agredindo verbalmente, não fisicamente, mas verbalmente, zombando, um nível de zombaria absurdo. Então, nós vemos que Jesus, ele perdoou os soldados romanos, ele perdoou todo mundo. Então, o último assunto de Jesus na cruz, um dos últimos assuntos de Jesus na cruz foi perdão, que ele também perdoou a omissão, mais uma vez, ele tinha sede, ninguém deu água. Gente, eu ficaria a tarde toda aqui enumerando, não estou nem entrando no lado espiritual, nem falando dos nossos pecados, não estou nem falando disso, de que ele nos perdoou.
Eu estou falando do lado emocional. Aí Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita, ele não desiste de quem falhou com ele. Amor é isso, é não desistir, amar sempre, amar até o fim. João capítulo 13, está escrito que ele amou até o fim. Então, amar até o fim. Ele podia ter dito, sabe de uma coisa? Eles não estiveram na cruz, eles não estiveram no momento que eu ressuscitei, eu só encontrei Maria ali. Eu não falei com Maria tantas vezes quanto eu falei com eles de que eu ressuscitaria no terceiro dia. Quer dizer, eles só falharam comigo, eu não vou para o cenáculo. Eu vou falar com outros discípulos que falharam menos, eu vou fazer outros discípulos. Não, Jesus voltou, então ele perdoou. Mas ele, quando ele entrou no cenáculo, ele podia ter feito muitos discursos, repreender ou falar de outras coisas, mas não. Jesus falou no cenáculo, João capítulo 20, no momento em que ele entra ali, primeiro que ele perdoa Tomé por não acreditar, ele perdoa todos eles de todas as falhas, mas ele fala do assunto perdão. Ele diz assim, se vocês liberarem, se você perdoar, a pessoa vai ser perdoada. Se você liberar, ela vai ser liberada. Então libera, porque quando ele disse libera, então perdoar é se libertar da pessoa que te feriu. É literalmente se perdoar. Porque enquanto você não perdoa, aquela memória e as emoções que acompanham aquela memória vão estar agarradas a você. Você vai ficar uma pessoa pesada. Então, perdoar é ficar mais leve. Perdoar é libertador. E ele está falando, liberta que você vai ser liberto. Liberta essa pessoa e deixa essa pessoa que ela mesma vai colher as consequências do que ela fez, mas liberta essa pessoa. Então, no cenáculo, ele falou no Getsemane de perdão, ele falou na cruz sobre perdão, e ele falou no cenáculo sobre perdão. Veja como esse assunto, ele é reincidente, como Jesus, como ele está mostrando, isso é um dos assuntos principais, porque eu perdoei, eu podia ter, se eu quisesse, eu podia ter 12 legiões de anjos ali me socorrendo, mas eu não quis, eu nem precisaria porque eu sou Deus, mas eu não quis, porque eu tinha que entregar a minha vida. Então o assunto, ele falou, olha aqui, agora, Jesus falando ainda de perdão, você anotou? Número 1, o perdão tem que ser vivido todos os dias e muitas vezes. Número 2, o perdão é libertador. Jesus falou no Getsemane, falou na cruz e falou quando ressuscitou. Agora, ele fala que o perdão casa com isso que eu acabei de falar, que a falta de perdão aprisiona, e o perdão te liberta de uma tortura e de uma perturbação que você leu comigo quando nós falamos sobre Sara. O que Jesus falou em Mateus capítulo 18? Ele falou daquela parábola de um homem que tinha uma dívida com um rei, que não era tão grande, mas era grande para ele. O rei perdoou uma grande dívida, e um amigo que para o homem era impagável essa dívida, para o rei era uma dívida alta, mas o rei tinha muito mais do que aquilo. Mas o rei decidiu abrir mão daquele grande valor. Agora, essa pessoa que foi perdoada, pouco tempo depois, um amigo que tinha uma dívida ínfima comparada com a dívida que ele tinha com o rei, ele não perdoou. E ali a sentença do rei, quando ele soube que esse homem não perdoou, a sentença do rei foi prender o homem que ele tinha perdoado. E disse, como assim? Eu te perdoei de uma grande dívida e você não perdoa o outro de uma pequena dívida? Então você vai ficar aprisionado e os verdugos vão te torturar. Isso mostra que duas coisas, quando você não perdoa pequenas coisas, que para nós até pode ser grandes coisas, mas diante do grande perdão que Deus nos deu, todas as ofensas que a gente já viveu na vida são pequenas. Então, quando nós não perdoamos as ofensas que as pessoas infligiram contra nós, está muito claro em Mateus capítulo 18. Número 1, você fica retido, você fica detido no passado. Você vai ficar retido e aprisionado, sequestrado naquela situação.
e você não vai conseguir trabalhar no presente, muito menos, o futuro não vai mudar. Você vai ficar, sabe aquela pessoa que passou por um divórcio e não consegue, é traumático, é dolorido, mas se você não perdoar, eu digo para você que você vai ficar retida no passado, ou retido no passado, e você vai ficar torturado. Gente, é uma tortura e uma perturbação. Os verdugos, que aqui está escrito em Mateus 18, não são, tudo bem, demônios que potencializam aquilo que nós mesmos damos como material. Então nós vamos ser torturados por emoções e pensamentos perturbadores. Nós vamos ser pessoas que vamos viver com autossabotagem, porque você não consegue se libertar daquela situação. Então, o perdão, ele aprisiona, e o perdão, e a falta de perdão aprisiona, e a falta de perdão faz com que é um ambiente propício para que pensamentos perturbadores e emoções aflitivas tomem conta de você. Aí vem junto, vem insônia, vem gastrite, vem depressão, vem um pacote. Junto com a falta de perdão, vem todo um pacote. Vem a autossabotagem, vem um eu fragilizado, vítima de acontecimentos e não interventor nos acontecimentos, para não ser vítima das feridas, mas aproveitar os piores momentos para permitir que eles sejam os melhores momentos da sua vida. Eu não canso de contar como uma professora minha, que foi prisioneira do campo de Auschwitz, como ela ela escolheu, melhor dizendo, ela escolheu, primeira coisa, não generalizar e saber que Hitler era uma pessoa e o povo alemão não tinha nada a ver com isso. Então ela conseguiu separar alemão do que tinha acontecido com ela. Primeira coisa, ela desvinculou essa dor do povo alemão e ela falava com amor dos alemães, que ela conseguiu isso, porque senão coloca todo mundo num pacote só, né? Não, ela conseguiu isso. Segunda coisa, ela conseguiu, no meio do caos, se reinventar e não ficar presa e contando para todo mundo. Tanto que ela foi minha professora por 2 anos consecutivos, e eu já contei aqui numa live. Eu só descobri que ela tinha sido uma prisioneira no campo, num dos piores campos de concentração, que foi Auschwitz, depois de 2 anos dela como minha professora. Ela não era uma pessoa que ficava falando sobre esse assunto, ela não usava isso para que as pessoas ficassem com dó dela. E eu só soube o dia que eu desmaiei, e ela foi contar a história dela, porque ela percebeu que eu tinha desmaiado por fraqueza, por muito esforço, que a minha vida era muito dura. Então ela foi contar a história dela para me inspirar, para mostrar que eu podia estar vivendo aquilo naquele momento, mas que eu ia superar. Ela foi me dar uma história, foi me dar material para ser resiliente, para usar como uma força para que eu pudesse dizer, não, aconteceu com ela, vai acontecer comigo também. A dor ou a humilhação não vai me destruir, vai me construir. Então, quando você perdoa situações e pessoas, você está livre para prosperar. Você vê que foi o que aconteceu com José. Se José continuasse preso na mágoa, ele não ia prosperar como o grande José. Ele podia ser inteligente, mas ele ia ser sempre um autossabotador. Ele podia, veja que quase que ele estraga tudo, né? Ele já era um homem com uma projeção no Egito, e de repente ele começou a ser vingativo com os irmãos. Quando ele viu o que ele estava fazendo com a própria vida dele, ele não, parou. Eu quero viver plenitude de vida. Eu não quero ser torturado por pensamentos perturbadores, por emoções aflitivas. Eu perdoo meus irmãos, porque Deus transformou o mal em bênção. Hoje eu que vou, pelo contrário, sou eu que sou mais forte do que os meus irmãos. E quando ele entendeu isso, nós vemos que José, ele deu o nome dos 2 filhos,
né? Manassés e Efraim. Ele deu o nome Manassés quando ele disse: o Senhor me fez esquecer, ou seja, esquecer não é uma amnésia, mas é não ficar preso às memórias do passado. O Senhor me fez esquecer as aflições da casa de meu pai. E quando ele deu o nome de Efraim, ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você só pode prosperar aonde você teve aflição se você aprender a se libertar e através do perdão dessas amarras que te prendem a essa situação passada. Você precisa escolher. E o perdão é um processo. A primeira é a decisão. Você precisa decidir, não precisa sentir. A primeira coisa que você precisa para o perdão não é sentir, é decidir. Por exemplo, quando eu tive câncer, eu não tinha que sentir que eu estava sendo curada. Eu só tinha que decidir que eu estava trilhando um caminho de cura. E nessa decisão, eu passei pela cirurgia, eu passei pela radioterapia. Então, por mais que eu não sentisse ainda, foi uma decisão, é uma decisão. Eu vou crer no Deus do impossível e eu decido fazer a radioterapia, eu decido ir para a cirurgia. Não é o que eu tenho vontade, mas é o que é necessário fazer. Perdão é no mesmo nível. Não é o que você quer fazer, mas é o que é necessário. É algo que é um paliativo definitivo. Você precisa e pronto, tá? Então, quinto ponto de hoje: perdoar é ficar mais forte. Não é ficar mais fraco, porque as pessoas acham que quando você perdoa, você tá dando força para aquele que te feriu. Não, quer dizer que ele me feriu, eu tô em desvantagem e ainda sou eu que tenho que viver mais um pedaço ruim, que é esse pedaço de liberar o perdão. Não, ontem eu mostrei, você fica mais forte. José ficou mais forte do que os seus irmãos. Jesus levantou no Getsemane tão forte que os seus inimigos caíram diante dele. Jesus ficou tão forte que ele foi ao inferno e ele arrombou as portas do inferno. Então, quer dizer, o perdão, ele te fortalece. Quando eu olho para Estevão, eu olho quem é que ficou fraco. Estevão, quando apedrejado, aqueles homens, era injustiça, eram pedras, eram dores que ele estava vivendo. Mas quando Estevão, ele tomou algumas decisões. Primeiro, eu não vou olhar para a dor, eu vou olhar e nem vou olhar para os agressores, não vou olhar para as pedras, eu vou olhar para aquele que me defende. Quando ele olhou para o céu, ele parou de sentir a dor. Eu uma vez pregando sobre Estevão, eu disse que Estevão me faz acreditar que Deus, ele dá, porque ali não está falando que Estevão estava urrando de dor, se contorcendo de dor. Claro que ele sentiu dor, mas não mostra essa fragilidade de Estevão. Eu disse que há momentos que Deus, ele como que dá uma morfina celestial em nós. Eu acredito nisso, que quando a gente decide perdoar, Deus libera pra gente uma morfina espiritual que acalenta a dor e nos torna mais fortes. Então Estevão, ele não olhou para as pedras e nem para os agressores. Estevão, ele decidiu olhar para o alto, olhar para Deus. E quando ele olhou para Deus, para a sua justiça e decidiu perdoar, ele usou as mesmas palavras que Jesus. Eu estou falando de Atos 6, 7. Então, quando Estevão, ele olhou para os céus se abriram e ali ele falou: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele usou a nossa regra de ouro de ontem, não é? É só você escutar a live de ontem que você escrita perdão, que você vai ver quais são as regrinhas para você ficar forte. Então, o perdão, ele te torna mais forte do que o teu agressor. E o último item, o 6, perdoar faz parte da regra de ouro da arte de conviver. É reconhecer que eu também falho com os outros. Então, é uma regra de ouro, né? Porque conviver é realmente uma arte. Não é fácil conviver com pessoas. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Augusto Cury, ele diz assim: se você conviver 20 anos com um animal, dificilmente você vai ter problema, mas com o ser humano, se você conviver 24 horas, a probabilidade de você ter problema nessas primeiras 24 horas é enorme,
Porque nós somos pessoas em construção, nós somos pessoas à imagem e semelhança de Deus, mas estão sendo formados, transformados, construídos. Então, não é algo de imediato, não é? Então, isso é o que tinha ficado pendente de ontem. E eu queria tocar num assunto hoje. Mas deixa eu ver aqui o que fala. Ah, obrigado, Nayara. Isso. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse Isaías 61. Até agora eu só citei, de só nota, depois você lê, mas agora eu gostaria que você abrisse Isaías 61. Deixa eu ver que horas são para eu calcular o tempo. Dá tempo. Isaías 61. Thaís, não, deixa eu explicar sobre a Valnice Milhomens. Qual o nome da pastora que você aprendeu a ler a Bíblia com ela? Não, deixa eu abrir esse parênteses enquanto você pega a sua Bíblia e abre em Isaías 61. Pastora Valnice Milhomens, ela foi um marco na minha vida, mas eu já estava num processo. Essa trajetória foi muito entre eu e Deus, e é uma história a ser contada um dia só sobre isso, como tudo aconteceu. Mas quando Deus me visitou e falou sobre o meu ministério e falou que eu iria ficar 3 anos fechada com Ele, eu literalmente me fechei e eu literalmente comecei a estudar e a ler a Bíblia sozinha. Então foi algo muito específico que Deus fez comigo, foi algo muito particular, em que foi uma trajetória eu e Ele, eu e a Bíblia, e foi uma experiência tão marcante que um dia, quando eu estava tão apaixonada, como eu sou até hoje pela palavra, já deu para reparar, né, o amor que eu tenho à palavra, e então um dia eu estava beijando, eu beijei, literalmente beijei a minha Bíblia, mas estava eu sozinha estudando, e quando eu fui para a igreja, uma irmãzinha, ela veio e falou assim: minha querida, eu tenho um recado de Deus para você. E eu era tão quietinha, eu ainda sou quieta, eu era tão quietinha que eu achei tão estranho aquela mulher sair do lugar dela para vir para falar comigo. E ela falou assim: olha, Deus mandou te dizer que ele amou os beijos que você deu. Gente, e assim, aí eu chorava tanto, porque eu entendi que ele aceitou aquele momento em que eu estava tão apaixonada pela sua presença e pela palavra, como que se eu tivesse como aquela mulher lá em Lucas 7, quando ela beijou os pés de Jesus. Então, a pastora Valnice Milhomens, ela chegou, assim, quase no final dessa trajetória, veio consolidar algo que Deus já estava fazendo em mim. Eu já lia muito a Bíblia, e foi quando minha irmã começou a me mandar fitas, cassete dela, e eu comecei a ouvir, e foi algo assim impactante na minha vida. Eram 32 fitas falando sobre cassete, para você ver de que tempo que é, onde ela falava sobre salvação com uma maestria, uma unção tremenda, mas ela veio complementar um processo que Deus já tinha dado um start, tá bom? Então, não é que eu aprendi a ler, eu mergulhei mais ainda, ouvindo essa grande mulher de Deus, que para mim eu digo que ela foi a mãe, a Débora dessa nação. Eu a honro, eu respeito demais a unção dela. Ela é uma Débora, Deus levantou como mãe do Brasil. Hoje eu a considero como a avó do Brasil. Ela disse essa frase, como a avó do Brasil, e ela passou o cajado dela para a pastora Ezenete. Então, a pastora Ezenete, em oração, Valnice, ela sempre foi e continua sendo muito usada na área de ensino. E é isso, são 2 grandes mulheres que eu admiro. Só para explicar sobre a pergunta que você fez aí. Isaías 61.
O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Eu vou ler na versão, a Bíblia Viva. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação. Olha para quem que era para levar as boas notícias. Grifa aí, aos desanimados e aflitos. Então, quando você tem uma ferida emocional, é claro que é para levar libertação e salvação àqueles que estavam perdidos, mas também o foco de Deus não é só o espiritual, é também o emocional. Ele está falando de pessoas que estavam desanimadas e aflitas. Ele me mandou consolar os que têm coração partido. Está vendo como Deus se importa com as nossas dores emocionais? Ele está falando aqui de pessoas com o coração partido. Pode ser o coração partido por qualquer motivo, mas ele se importa com o teu coração partido. E ele disse, ele me mandou consolar os que têm coração partido. Deixa eu parar nessa palavra, nem que não dê tempo hoje de falar tudo sobre Isaías 61. Não me preocupo com o tempo. Já disse que eu tenho um limite de tempo aqui, porque o Instagram encerra com 1 hora e eu não volto. Não é por nada não, é porque quando você volta, você perde alguns no meio do caminho. Então eu prefiro encerrar o assunto e começo de novo. Eu já disse, enquanto não tiver 100 mil, vai ser cortado. Mas eu não estou tendo a pretensão de acabar Isaías 61 hoje, tá bom? Então eu vou me dar ao luxo de falar com calma. Quando ele fala de consolo, eu não sei o que você pensa de consolo. Talvez você ache que consolo seja só um tapinha nas costas, porque esse é o tipo de consolo que você recebeu. Não é esse tipo de consolo que Deus dá. Quando a palavra consolador dada para o Espírito Santo, quando ela é usada no grego, no Novo Testamento, ela é usada, a palavra consolador é um ajudador, e um ajudador que carrega a parte mais pesada. Suponhamos que eu que amo criança, né? Hoje meu neto ele tá mais forte do que eu com 12 anos. Mas suponhamos que eu fosse pegar uma mesa, pegar uma cadeira e ele tivesse 3 anos. Quem você acha que levaria praticamente todo o peso? Eu. Ele teria a sensação, sabe aquela coisa de criança de 3 anos que quer te ajudar a fazer alguma coisa, ver que você vai pegar uma cadeira e tirar de um lugar e colocar para o outro, e ela vem e ela quer te ajudar, ela não carrega peso nenhum, ela só encosta o dedinho, e aí você, né, que ama aquela criança, fala, nossa, você é forte, você está me ajudando, puxa, olha só. E aí quando a gente coloca a cadeira no lugar, você bate palma, que bom, que lindo, você ajudou a vovó. Pelo menos eu fazia isso, e eu tenho certeza que você também fez isso com alguma criança. Consolador é isso. A ideia de consolador é o ajudador que carrega a parte mais difícil. Quando ele entra na situação para te consolar, você tem a sensação de que você está resolvendo a situação sozinho, mas ele entrou na situação e ele está carregando a parte mais difícil. Sem ele, você não iria nunca conseguir superar aquela situação. E quando chega no fim da situação, ele ainda bate palma e fala, que bonitinho, que bonitinha, você conseguiu superar, você conseguiu vencer essa situação. Só que foi ele que levou a maior parte do peso. Jesus fez isso com Pedro, Jesus fez isso com todos, quando ele atuou tanto na parte espiritual quanto na parte emocional. Quando chega no fim, a pessoa aplaude, puxa, olha só, Pedro nem parece a mesma pessoa. Olha, o Pedro medroso, o Pedro que trocava as mãos pelos pés, sabe? O Pedro que só se atrapalhava. Olha só, agora ele prega para os romanos, ele quer ser crucificado, mas de cabeça para baixo, ele não foge do perigo por amor a Cristo. Olha só, a sombra dele cura. Parabéns, Pedro, que fenomenal! Mas o trabalho maior foi de Deus, ajudando Pedro nas suas limitações, nas suas dores, nos seus traumas. Também poderia ficar a tarde toda falando de todos os traumas que um morador da Galileia
tinha naquele momento e como Deus ajudou Pedro a superar todas as dores. Então a primeira palavra já mostra tudo aqui, ó. Então veja aqui, ó. Eu vou reler Isaías 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gosto de ler o que vocês estão falando. Exatamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou consolar, gravou essa palavra? Circula essa palavra, consolar, que você acabou de aprender, os que têm coração partido, e anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Essa liberdade aos presos, eu digo que nós estávamos presos, nós éramos escravos e agora nós somos livres, livres em Cristo Jesus. Fomos transportados do império das trevas para o império da luz do Filho. Agora, ele também fala que tem outras algemas. Ele não nos liberta só espiritualmente, nos libertando de maldições, nos libertando de opressão, nos libertando de todo e qualquer tipo de cativeiro das trevas. Ele nos liberta sim, mas ele nos liberta também de todas as nossas dores, ele nos liberta do nosso passado, ele nos liberta, eu já disse, não tem como esquecer o passado, mas tem como você se libertar dele, tem como você escolher ficar livre de todas essas dores e reeditar a história da sua vida, não é? Isso é assunto para um outro dia, mas o que eu quero mostrar é como ele se importa com as suas emoções. E aqui está escrito no versículo 2, ele me mandou no final, ele me mandou consolar os que estão chorando. Então, se você nessa tarde está chorando, se alguém te ofendeu ou se é por aflição, porque você está dentro de uma depressão, porque você está dentro de uma crise de ansiedade, porque você está dentro de uma situação que você não vê fim nem solução, olha o que ele está dizendo, que ele consola todos os que estão chorando, para ver como ele se importa com as nossas dores, é como um pai, né? E aqui eles vão, e a promessa que está aqui no versículo 3 é tremenda, e ele ainda, para dar aos que estão de luto em Israel uma bela coroa, ao invés de cinzas, perfume de alegria, e em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa, e louvor ao invés de um espírito triste e abatido. Então, olha o que ele veio para tirar da nossa vida. Grifa no versículo 3. O luto, ele veio aqui para tudo aquilo que entrou na sua vida como morte, ele é, olha o que ele diz que ele é vida e ressurreição. Você sabia que ele pode entrar nas histórias aonde morreu a tua confiança, morreu a tua esperança, aonde morreu a tua alegria, e ele pode fazer ressuscitar. Então, aonde há luto, ele vai trazer alegria. Ele está falando, olha só, aonde há cinza, cinza é onde houve destruição. O que mais aconteceu durante essa quarentena foi destruição familiar. Eu recebi notícias, mas Deus é um Deus cinza, é destruição de algo que estava inteiro, aparentemente inteiro. Podia estar fragilizado, mas estava ainda inteiro. Então, ele está falando de cinzas, é uma destruição total, irreversível. E ele está dizendo, olha só, eu quero te dizer que para mim nada é irreversível, eu transformo cinza em óleo de alegria. E ele ainda está dizendo que eu quero trazer para você que está triste e abatido, um alívio e trazer de volta a alegria, a vida sobre você. São promessas reais. Ele está falando de situações não só espirituais, mas ele está falando de situações emocionais. Deus é um Deus que se importa, foi Ele que criou o nosso corpo, então Ele se preocupa com a tua saúde física, sim. Foi Ele que nos fez com uma alma, onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos pensamentos, a nossa mente. Então Ele está preocupado em trazer ordem na sua vida, em tirar o caos da sua vida.
E se ele criou também, e ele que nos fez eternos, então ele está preocupado também se nós vamos para o céu ou para o inferno, se nós somos livres ou escravos. Então aí nós estamos falando de coisas espirituais. Ele se importa em todos os âmbitos. Versículo 4, ele dizendo, falta 3 minutos. Versículo 4, eles vão reconstruir as cidades destruídas. Ele está falando, depois que eu fizer tudo isso em você, você vai ser um reconstrutor. E tudo que estava arruinado, você vai tornar a edificar. E tudo que estava arrasado, você vai reedificar. Versículo 7, e ao invés de ofensas e vergonha pelas quais você passou e que foram grandes, eu estou lendo na versão Bíblia Viva, vou começar de novo. Ao invés de vergonha e das ofensas pelas quais pelas quais passaram e que foram grandes, você terão honra, riqueza e alegria em dobro. Gente, Deus é um Deus de restauração. Esses 2 últimos versículos, você viu que ele anunciou restauração para lugares desolados, reconstrução para lugares destruídos. E ele está dizendo, eu sei que a ofensa e a vergonha que você recebeu foi grande, mas o que eu estou prometendo para você é maior do que a ofensa e a vergonha que você passou. Ele ainda, no combo que ele oferece, está, riqueza, alegria e honra em dobro. Vou falar de novo. Riqueza, alegria e honra em dobro.